vai trabalhar justamente isso, que nunca mais será do jeito que já foi um dia. A geração de hoje, ela é totalmente diferente e nós temos, como professores, que nos adaptar a essa geração, não tem o que fazer, né? Então, a gente vai trabalhar hoje, a nossa jornada é justamente sobre o perfil, né, do nosso estudante e do professor nessa contemporaneidade. E, assim como a música que eu coloquei para vocês, que ela diz, né, que há uma onda no mar, então as ondas vêm e vão, e nós continuamos ali, assim como os nossos alunos, né? As ondas vêm, levam eles, aí vem outros, né? E assim por diante. Então, é bem isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que nosso encontro de hoje seja bem proveitoso e que a gente possa trocar um pouquinho de experiências, né? E com os nossos relatos, com a busca, né, para o engajamento maior da aprendizagem, tá? E aí nós temos aqui, então, na reunião 1, que foi o nosso acolhimento, que nós trabalhamos um pouquinho sobre nossas experiências, contamos um pouquinho, fizemos trocas, né, das nossas aventuras aí nessa jornada de professor. Na reunião 2, que foi semana passada, a gente fez trabalhamos com engajamento, como engajar o nosso estudante, né? Trazendo técnicas e aperfeiçoamento que a gente pode fazer. E hoje, que é a nossa jornada 3, que é justamente o perfil do nosso estudante e do professor, nessa atualidade, né? Contemporaneidade. Então, nós estamos aqui, estamos pegando a nossa carona aqui, né, para o nosso encontro de hoje, que é justamente a gente conversar um pouquinho de tudo isso, né, como era a nossa época e como é o perfil do estudante hoje, tá? O objetivo nosso hoje é compreender o perfil do estudante e do professor na contemporaneidade. E também, além disso, discutir algumas possibilidades, algumas ações que nós podemos ter de engajamento na escola, né, nas nossas escolas, assim como em sala de aula. E o que a gente pode desenvolver de ação, né? Algumas ações que podem ser voltadas para esse engajamento, dessa contemporaneidade do perfil que nós temos hoje como aluno. Também gostaria de pedir para vocês, né, que sempre a câmera aberta, ela humaniza um pouquinho mais, né, o nosso encontro, deixa a gente um pouquinho mais participativo, quando a gente compartilha com a nossa câmera aberta. Se tiverem qualquer problema, é só avisar, tá? Que fica registrado. Pode falar, Solange. Prof, às vezes eu desligo a câmera e vou manter o microfone desligado porque eu tenho a minha mãe com problema de esquizofrenia. Então ela não entende que eu estou no momento de estudo. Então ela tá me chamando e eu tenho que ver, às vezes, ela que ela tá ali porque ela é idosa e ela não, ela me chama várias vezes segundo eu tô sentada aqui principalmente. Daí para não atrapalhar a nossa aula, possivelmente às vezes eu desligue um pouco e deixo o microfone desligado. Pode ficar tranquila, que já está registrado, já sabemos, tá bom? Pode ficar sossegada. Cuida da sua mãezinha aí. Tem que fazer os dois. Então, e também, como nós estávamos falando, vamos para a nossa agenda de hoje, para o nosso acolhimento e para início de conversa, a nossa experiência um pouquinho falando dessa questão do perfil, né? Como era o perfil quando nós éramos estudantes, né? Nós, professores, como era esse perfil? Como era o nosso perfil na nossa época, nossos coleguinhas. E nós teremos também fundamentando a prática, 15 minutinhos. A ação, que vai ser uma atividade que vocês irão fazer em equipes e depois compartilhar para o grande grupo. E assim nós concluiremos com o nosso portfólio
e preencher o Forms, né? E à medida que vocês forem tendo dúvida e quiserem participar, vão também conversando. Então, nosso acolhimento de hoje, a gente vai falar sobre, primeiro, essa questão do perfil do estudante e do professor. Juntos, nós embarcaremos em uma incrível viagem do tempo. Por quê? Nós vamos lembrar um pouquinho lá da nossa época, quando nós éramos estudantes. Alguns mais novos, alguns mais experientes, né? Mais atrás, outros começando agora, mas cada um já tem um pouquinho, né, para falar sobre isso. Então, segurem nas suas cadeiras, apertem os seus cintos, que nós vamos voltar um pouquinho lá atrás para ver como o que acontecia, né? Qual era o perfil na nossa época. Estão preparadas? Estão preparados? Façam um joinha para mim aí, que está todo mundo aqui comigo preparado. Estamos todos preparados. Sarados, preparados para a nossa jornada. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Ah, não, esse não precisa. Vamos lá. Para início de conversa, então, nós temos aqui, falando um pouquinho, né, sobre de nós estarmos do outro lado da sala, né? Como era na nossa época, como que era o perfil, ou nosso perfil de estudante na nossa época. Gostaria que vocês, se pudessem, escrevessem um pouquinho ali no chat, e também pudessem falar um pouquinho sobre esse perfil, refletindo um pouco, né, do que acontecia, quais eram as ferramentas que nós tínhamos na época e tudo mais. Como era a relação do professor e aluno na nossa época? Vou dizer nossa época, mas alguns aqui são mais novos, né? Mas tudo bem. Mas como era, né, esse perfil? Como que a gente se relacionava com o nosso professor? Como era nosso comportamento? Como era o comportamento dos nossos professores na nossa época? Então, quem quer falar? Quem quer participar? Pode falar, Carolina. Seja bem-vinda, pode falar. Começo me lembrando que nós tínhamos mais respeito com os professores, né? Então, eu vejo que hoje em dia se perdeu a mão da autoridade que nós temos em sociedade, né? Não se respeita as autoridades e, de certa forma, também não somos tão respeitados, pelo menos por uma parte dos alunos, né? Tem uma parte ainda que, mas infelizmente se perdeu bastante o respeito. A Maria Alice escreveu que a sociedade valorizava mais o professor, né? Muito boa sua fala, Carol. Isso mesmo, eu também concordo com você, essa questão do respeito, né? A Joyce escreveu também uma relação de respeito e admiração. É verdade, a gente tinha uma admiração assim, muito maior, né? Assim, a gente colocava o professor assim, top, né? Dos tops, né?
E se encontrasse em algum lugar, então, nossa, era uma felicidade, né? Se encontrasse o professor no supermercado ou qualquer outro lugar que a gente saísse, né? A gente ficava muito feliz, né? Pode falar, prof. Lara. Eu acho assim que a gente aprendia muito mais também, porque era aquela questão de ouvir o professor, de fazer os exercícios do livro, né? Que não podia ser feito no livro, era no caderno. Mas era assim, eu acho tudo muito melhor. A gente, na verdade, sempre fala isso na escola, bons eram os nossos tempos, que realmente tinha muito mais respeito pelo professor, assim, não se ouvia, ousava dizer as coisas que a gente escuta hoje dentro de uma sala de aula. Então, realmente, eu sinto muita falta. E essa questão tecnológica, ela é boa, em alguns momentos ela é boa, sim, mas tá demais. Eu acho que virou só isso. Então, acaba que o próprio livro, eu adoro trabalhar com livro, eu sou um pouco mais antiga mesmo, né? Então, acaba que eu acho que se perdeu e eles não querem mais saber do livro, agora é só celular, é só computador, então parece que tudo perdeu o encanto, na verdade. Muito boa essa fala, verdade. O tal do encanto, né? A gente está procurando esse encanto de volta, né? Mas a gente vai conseguir. Eu tenho ainda esperança que, antes de me aposentar, que a gente vai conseguir. Pode falar, prof. Solange. Está fechado seu microfone, prof. Aí, aproveitando a linha da prof do perder o encanto, é verdade. Eu lembro que na minha época a gente se competia em sala para ver quem conseguia aprender mais, para querer mostrar mais para o professor, né? E hoje o que eu percebo nas minhas salas, a competição deles é coisas fora, aleatórias do que está na sala. Tipo, o que o professor está fazendo ali na frente para eles não interessa. Mas o que interessa é o que eles viram no TikTok, é o menino mais bonitinho que eles viram, as cartinhas que eles estão preocupados em escrever em sala. E, tipo, e a nossa aula mesmo que a gente consegue ter um aproveitamento mesmo, digamos, seja 50 minutos, você consegue aproveitar 10 porque os assuntos são muito fora do contexto escolar. E outra, até em questão de reuniões, ontem eu fui numa reunião e eu me senti muito feliz porque foi a primeira reunião que eu participei em que os pais apoiaram os professores. A gente sente muita falta do apoio dos pais, porque sempre quando você fala de um problema do filho, o professor muitas vezes está errado, ele não pode cobrar. Ele não pode tocar, vamos falar bem a realidade, no bibelô dos pais. Até o jeito que você fala. Então, eu sinto muita falta disso. E na minha época, meu Deus, se a gente erguesse o tom pro professor, se você falasse, porque eu fui criada um pouco pela minha avó, o pau comia em casa. Então, isso eu sinto falta muito de apoio familiar com os nossos alunos em sala hoje. É verdade, prof. Solange, muito bem a sua fala. Falta muito, né, essa questão. Mas sabe que os pais, eu também participei de uma reunião de sexto ano, que os pais também, eles estão do nosso lado, porque nós colocamos algumas regras para os nossos estudantes, que tem uma turminha lá de sexto ano, todo mundo tem, né? Uma turminha de sexto ano que A nossa foi do sexto. é complicada, e aí os pais concordaram em todas as regras, e inclusive se ofereceram para ir assistir aula Sim. na sala. Então, assim, eu acho que eles estão vendo que estão perdendo um pouquinho a mão. Eu acho também que agora, principalmente esse ano, a época que veio agora, eles se deram conta do que porque eles também estão acabando prejudicando nossos alunos. Às vezes o sim deles muito para agradar acaba nos prejudicando. Mas É fiquei feliz verdade. com o nosso andamento. Então, eu acho que está faltando um pouco a questão até da didática. A prof. Lara falou que ela é um pouco mais velha e gosta dos livros, mas eu procuro muito usar os livros, porque a tecnologia ali tira o foco deles. Às vezes ajuda para as nossas dinâmicas, nossa, uma mão na roda, porque a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela também veio para nos derrubar. E no livro eles conseguem aprender um pouco mais, porque eles ouvem, eles leem, eles escrevem, então eles aproveitam mais do que ficar só ouvindo ou só vendo algo.
Eu também. Bom, eu sempre estudei com livro, né? Então, eu dou aula de inglês também e tem livro, né? Só não tem para o ensino médio, mas do 6º ao 9º tem livro. Mas para o ensino médio, eu sempre procuro levar um xerox também, porque eu acho que eles têm que ter um material de apoio visível ali para eles, né? Mesmo que eles não gostem, mesmo que eles não queiram, mas é preciso. Pode falar, professor Clodoaldo, seja bem-vindo. Oi, professora. Bom, complementando que os colegas estão conseguindo me ouvir, professora? Sim, estamos. Complementando o que os colegas disseram, né, sobre essa questão aí de a gente ter, né, essa desvalorização do professor nos últimos tempos, né? Eu também vejo pelo lado da política, né? Alguns políticos aí, né, de algumas bancadas aí que a gente vê, fazendo uma campanha já de um bom tempo para cá, né, contra o professor, né, que seria aquela escola sem partido, como se todo professor entrasse na escola e ficasse falando de partido, né. Então, quer dizer, uma coisa que eu, pelo menos na minha região, aqui nas escolas que eu passei, que eu vejo os colegas aqui, não procede, né. Então, assim, essa ideia também de querer silenciar o professor com relação às questões. Muitas vezes, quando o professor faz algumas abordagens, eu vejo mais no sentido de direitos humanos, né? No sentido de melhoria de emprego, problemas da comunidade, e não necessariamente questão de partido, né? Porque se a gente for analisar hoje, nas escolas, boa parte dos professores são sindicalizados, nem estão ligados a sindicatos, né? É uma minoria de professores que são sindicalizados hoje. E alguns políticos vêm com esse discurso, né, de que o professor está usando a aula para doutrinar alunos, né, que não pode e tal. Quer dizer, eu vejo assim, uma campanha no sentido de tirar a voz do professor, de proibir, de coibir, na verdade, né, que o professor aborde as questões. Né? Eu não falo questão de política, mas questões de direitos humanos, né, que muitas vezes eu vejo que os professores falam, né, que realmente é questão de trabalho, né, questões que muitas vezes não concordam, e todo cidadão tem direito a se manifestar, principalmente o professor, né, que é formador, né, no caso. Então eu vejo isso, né, e isso me causa uma certa tristeza, porque não é só no Paraná, né, é no Rio Grande do Sul, em outros lugares também, né, você vê que há uma campanha, estado de São Paulo, uma campanha forte, né, a Piosp, né, no passado, aí, há 20 anos, aí, era um dos maiores sindicatos, né, de professores do Brasil. Hoje, né, depois do governo Mário Covas, foi reduzido a quase nada, né, digamos assim. Então, assim, é muito triste, né, o professor não ter representatividade também política, porque a gente não pode pensar escola ou, né, a profissão do professor sem a questão do engajamento político, não no sentido partidário, mas no sentido de ver boas políticas para a educação, né, que é melhor para as pessoas, né, para o estudante, para a comunidade. Nossa, muito boa sua fala, professor Clodoaldo. E assim, ó, uma coisa que você agora até disse no final, né? Que o nosso objetivo central é o estudante, né? De fato, formar um cidadão, né? Um cidadão para o que está aí fora esperando eles, né? Que seja para o mercado de trabalho, que seja para o seu dia a dia nos negócios, enfim, formar esse cidadão. É isso, eu acredito, como professora, né, há bastante tempo também, que é justamente essa questão. E também, assim, colocando dentro de tudo isso, essa valorização, né? Eu acho que a gente falando aqui do perfil do professor de antes, da nossa época, quando éramos estudantes, e de agora, eu digo assim que era uma valorização muito maior, né? Então, isso realmente a gente está pecando em algum lugar, né? Começando por todos os lados, né? Não só na questão como o senhor citou da política, mas sim da comunidade escolar, dos alunos em si, em todas as esferas, eu acredito, né? Então, a Maria Alice
já lhe dou a palavra, prof. A Maria Alice colocou aqui, ó, que o objetivo central de todos parece silenciar o professor no ambiente escolar. Não decide quase mais nada, apenas realiza o que os outros planejam. O aluno é o protagonista e o professor não é incentivado para ser protagonista, apenas cumpridor de tarefas. Mas a gente tem que se tornar protagonista. Não pode deixar. A gente tem que pegar isso para nós, porque quem é o protagonista verdadeiro da história aqui somos nós que estamos fazendo a formação do nosso aluno. Pode falar, professor Clodoaldo. Então, professora, eu vejo também que os professores, nós professores nos últimos tempos, né, como a colega colocou, você também colocou, a gente está, né, deixando, né, nosso protagonismo, né, e só obedecendo, né? E agora, né, a gente comentando, falando, né, dessa questão do professor, eu lembro assim de um livro, né, que eu li, que eu achei muito significativo, né, e eu sempre lembro, do Rubem Alves, né, conversando com quem gosta de ensinar, né? O Rubem Alves já faz um tempo que faleceu, mas ele tinha um amor muito grande pela profissão, e ele falava muito essa questão do professor, né? E ele coloca nesse livro, conversando com quem gosta de ensinar, essa ideia, né, da diferença entre ser professor e ser educador, né? Ele coloca assim, que o professor é a pessoa que faz a faculdade, ali 4, 5 anos, ali, né, estuda, e se preocupa em passar conteúdo, né? Ele compara assim ao eucalipto, que rapidamente forma, né? E se preocupa com o conteúdo. E ele falou que o educador vai além. O educador seria o jatobá, uma pessoa que tem experiência, que tem vivência, né? E que se preocupa com a formação do aluno, que se preocupa com os valores, né? Que é a questão de valor. Né? Não é só o conteúdo. Para além do conteúdo, tem a questão do valor, a questão da criticidade, né? Do questionamento, né? E é nessa perspectiva que eu penso, professor. A gente tem um poder muito grande, né, através do nosso conteúdo, do nosso exemplo, da criticidade, né, de ver o que é melhor para a comunidade, né, não é para nós. Muitas vezes se luta, não é pela questão de salário, né, é pelas condições, né, de trabalho, não só nossa, né, da sociedade. Né, quando o professor aborda a questão do bullying, né, a questão racial, a questão LGBT e outras questões na sala de aula, eu vejo que ele está exercendo esse poder, né, de fala dele. E tem muitos professores que, por falta de experiência, ou por, né, não querer ser taxado, ou acaba se omitindo, né, de usar a sua palavra. Não no sentido de criar confusão, ou, né, ficar disputando com o aluno questão partidária, mas no sentido de exercer, né, a sua palavra. A gente tem um poder muito grande, né, nós somos comunicadores, assim como o padre e outras pessoas na comunidade, a gente tem esse poder. E muitos professores acabam não usando, né, esse poder que ele tem. Embora o sistema, muitas vezes, né, aí já entra o Demerval Saviani, que fala, né, Escola e Democracia, onde ele diz que o professor tem que ser um agente transformador, e não um agente do sistema. Se a gente for pensar, a polícia, a política, de modo geral, funciona como um agente do sistema, mantendo o status quo. O professor tem que trabalhar o contrário, né? Ele tem que questionar, né, e tirar, muitas vezes, não desconstruir, né? O pessoal fala de desconstruir, mas eu vejo assim, criar uma outra alternativa, né, para o que está posto, né? No sentido de dar voz aos alunos, né, a criticidade, né, de melhorar, né, a situação das pessoas. Porque a mídia, o sistema de modo geral, a mídia, se você for ver hoje, eles direcionam, eles filtram, né? É o professor, através do livro, do texto ali, que vai trazer esse questionamento, né, que vai questionar, fazer o aluno pensar além daquilo. É verdade. Muito aí, professor. Muito bem. Nossa, professor Clodoaldo, muito boa a sua fala, muito boa a sua participação, parabéns, porque é exatamente isso mesmo, a gente tem que se tornar novamente o protagonista, né? Porque nós somos formadores, né? Dessa gurizada, né? Que nem a gente diz que está aí. Então, a Mara Alice falou assim também, que no primeiro ano que ela lecionou, ela ganhou o livro do Rubem Alves. E eu, quando estava estudando em pedagogia, que eu fiz pedagogia antes de fazer letras, eu também. Esses autores, assim, a gente estudava fio a fio, lia 2, 3, 4 vezes o mesmo livro, para a gente poder praticamente quase decorar. Então, assim, e essa leitura, a gente vê também que falta para os nossos alunos hoje, essa ler,
ler, entender, interpretar. Não é só ler, né? O aluno ele precisa também saber interpretar, saber o que está escrito ali para ele não reproduzir. E se ele for reproduzir, ele saiba como reproduzir. Aí que entra as nossas ferramentas de hoje, né? Então, assim, vocês lembram que na nossa época a gente praticamente, né, quais eram as ferramentas que a gente tinha? Vou citar a minha, a Barça. Meu pai comprou de uma pessoa que foi vender na porta de casa a Barça, a coleção, né, da Barça. E pagou em vários carnês aquela Barça, mas era uma coleção que, assim, faz 50 anos hoje que está lá na minha casa, na prateleira ainda guardada. Então, era aquilo que a gente tinha, era aquele material, e ele era precioso, preciosíssimo. E a Mara também, ó, disse que na casa dela também foi a Delta Júnior. Verdade. Então, quer dizer assim, há tantos recursos hoje, mas aí que entra o que o professor Clodoaldo falou, entra justamente essa questão do professor, ele ser o formador, ele mostrar o caminho, ele guiar o aluno. Não adianta a gente ter todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né? E aí não ter alguém que nos guie. Pode falar, Prof. Lara. Eu lembro que quando eu fiz o ensino médio, o meu pai comprou todos os meus livros. Eram tipo 10 livros, né? E foram comprados. E eu lembro que ele passou o ano praticamente pagando aqueles livros. E aí hoje eu falo para os meus alunos, gente, vocês não têm ideia do que vocês recebem hoje. O ônibus pega vocês no portão de casa, vocês ganham todos os livros, vocês têm tudo, tem lanche, um lanche bom na escola, enfim, tem tudo. Só falta vontade de querer estudar, porque a gente passava por tanta dificuldade e não tinha nada disso, a nossa vida era totalmente diferente. E agora, pois tem até pé de meia agora, e a gente assim fica mais isolado ainda por eles terem tudo e não aproveitarem. E outra questão, quando o professor Clodoaldo colocou, eu acho assim, não sendo hipócrita, a gente trabalha também por causa do nosso salário. E essa falta de valorização, não ter pago uma data base que era 3,62, é uma vergonha, entendeu? Isso desmotiva a gente. E aí, trabalho é motivado, tudo baseado em número, em BI, verde, não sei o quê. E daí você fala, mas de que forma que eu vou trabalhar motivado se nem isso eu recebi, entendeu? Que é uma coisa tão... não é que era uma coisa que eu estava pedindo, é uma coisa que é de direito meu, né? Então, isso assim faz com que a gente vai desmotivando. Não pode? Não. Tem ainda uns anos pela frente para aposentar, mas tem dias que dá vontade de sentar e chorar, essa é a verdade. É a valorização, né? É essa busca nossa, né? Não a valorização só pela questão pessoal, né? A valorização monetária também, né? Então, e aí, quando a gente diz assim, pode falar, professor Lange, não vai desistir não, Denise, não. A gente não pode desistir. Prof, aproveitando ali a questão dos livros que o professor falou, e até vocês relataram o que vocês tinham, eu não sei, eu posso estar errada, mas assim, o que eu vejo, a minha visão hoje da questão da informática, é que a gente se perde um pouco o valor dos livros, porque eu ainda, por mais que tenha toda essa tecnologia, eu ainda gosto do livro físico, dos meus livros de ter em mãos, porque a gente se perde. Eu vejo hoje eles fazem redação, fazem tudo online, e parece que aquilo dali passou, eles não guardam mais, eles não vão ter mais aquelas lembranças, eles não vão, parece que eu sinto que parece que eles não conseguem acompanhar tanto quanto se eles fossem pegar um livro de um autor ali, físico na mão, ler, ver, folhear. Então, muitas vezes, nas minhas aulas mesmo de história, eu pego eles pelo menos umas 2 vezes por ano e tiro eles para fora, levo eles na praça, levo eles num cantinho com os livros para eles sentirem isso, fazerem essa leitura. Então, eu não sei se eu estou errada, mas o meu ponto de vista é esse. A questão da valorização também, eu percebo muito a desvalorização dentro da escola, entre nós mesmos professores, parece que é uma concorrência, não tem um conjunto, não é uma equipe trabalhando junto, parece que é um professor tentando mostrar mais, um professor, se perdeu aquilo, é poucos que você fala assim, ó, vem aqui que hoje eu vou te ajudar, ou eu posso ajudar.
sabe? Até a questão da direção mesmo, porque é uma hierarquia, a direção ela é cobrada também, ela tem que apresentar, até mesmo a professora falou a questão dos números, dos BI, que a gente está mesmo meio que mascarando uma coisa que não é a nossa realidade. Sabe, então um pouco, o salário sim, a gente percebe, mas eu mais sinto falta é disso, da gente mostrar a realidade, da gente mostrar aquilo que está na nossa realidade mesmo. Concordo com você, prof. Nossa, muito boa a sua fala, porque, assim, no sentido de mostrar, né, o que os nossos alunos estão aprendendo. Então, por exemplo, aqui, né, na nossa Fundamentando a Prática, diz assim, né, que a educação, ela evoluiu de um modelo de ensino unidirecional para um ambiente colaborativo, que é o que nós temos hoje, que ela é multifacetada, tá? Mas aí, os alunos de ontem eram muitas vezes vistos como receptores passivos de informação, enquanto os estudantes de hoje, eles são incentivados a ser criativos, porque nós, professores, a gente tenta fazer o nosso papel, a gente tenta incentivar, né, a gente tenta dar um trabalho mais criativo para eles, a gente tenta fazer com que sejam críticos, fazendo com que eles reflitam, né, sobre toda a mudança. Então, assim, esse autor, ele diz isso, né? E que refletir numa mudança significativa nas expectativas do aluno, do perfil do aluno, né? E aí, nós temos, nesse perfil do professor e do aluno na contemporaneidade, que seria hoje, a gente tem diversas fontes e mídias para fazer pesquisa, mas tudo bem, a gente tem essa fonte, mas o que a gente tem que fazer? Nós, né, assim como o Clodoaldo falou, que somos formadores, não só como, digamos assim, só professor, não, nós passamos a informação e nós formamos, nós ensinamos, aqui entra o nosso significado de engajar os alunos e tentar fazer com que a construção seja mais significativa para eles, né? E assim eles possam analisar as ideias e criar várias perspectivas, que a gente vê que muitos, eles não conseguem projetar esse ambiente de aprendizagem, eles não conseguem ir além desse conteúdo, né? Então, aqui o professor é que entra, né? Esse professor que ele está aqui contemporâneo, que ele está depois da pandemia, e na pandemia trabalhando, procurando fontes, procurando maneiras de ser o protagonista. Então, assim, eu na pandemia, quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia e todas aquelas aulas e tudo mais, assim como vocês, eu me senti assim, nossa, é muito difícil, não vou conseguir. E assim, o que eu fiz? Ninguém foi me ensinar, não. Eu corri atrás de YouTube, eu corri atrás de aula na internet, eu corri buscar o conhecimento. Porque naquele momento, se eu não buscasse, eu não sei o que eu ia fazer. E é isso que eu fiz. E até hoje, assim, eu ainda busco esse conhecimento. Por quê? Porque eu sei que o perfil do nosso estudante mudou. E ele vai mudar. Eu vou me aposentar, vão vir outros professores e eles vão continuar mudando. E a tecnologia também, cada vez mais, né? E assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E o que nós temos que fazer? Eu penso, né? Eu, como professora, tento fazer isso. Buscar maneiras com que eu seja um professor contemporâneo, com que eu entre, que nem eles dizem, né, os jovens, entre na deles. Assim, de que forma? Não perdendo a minha essência, claro, como professora, mas, ao mesmo tempo, buscando formas de ajudar, de trabalhar, né, com tudo isso que a gente tem aí. E aí, nós temos aqui, ó, uma também, né, das técnicas que a gente pode usar, trabalhar em grupos, que todo mundo já faz isso, né, que é uma construção colaborativa, que vai favorecer o estudante a aprender a trabalhar com o seu colega, porque aí fora, né, quando ele foi trabalhar numa empresa, ele vai ter que aprender a trabalhar
em equipes, em grupos, em duplas, enfim, dependendo do que ele for fazer, qualquer, né, profissão ele vai precisar. E a gente tem também que assumir as nossas responsabilidades, de autoavaliar a nossa autonomia de aprendizagem, assim como deles, né? Então, eu fiz lá para uma pedagoga lá da nossa escola, numa plataforma nova que tem ali, o Typeform, um questionário que ela ia fazer um pré-conselho com os alunos. E muitos acham assim, mas o aluno não tem maturidade, ele só vai falar mal do professor, ele vai xingar mal o professor. E no 6º ano eu fiquei com ela para auxiliar ela, né? Mas eu não era professora da turma. Eu tenho outro 6º ano, não era desse. E assim, teve algumas crianças de 6º ano que eu vi que, assim, a gente sabe que eles não têm maturidade, mas alguns aluninhos, eles tinham sim. Então, eles falavam assim, a prof, ela ensina muito bem, mas às vezes ela fala rápido, mas eu peço para ela e ela vem da minha carteira me explicar. Então, assim, gente, eles têm sim, eles sabem, e se vocês perguntarem para alguns alunos, eu não digo a turma toda, mas eles sabem fazer o nosso perfil certinho. Eles sabem até imitar, né? Eles até nos imitam. Então, tem algumas escolas que não concordam, né, de fazer esse pré-conselho, e eu achei interessante porque depois ela deu feedback para nós professores, né, onde nós temos que melhorar, aonde que tem os alunos da turma tal, está sentindo mais dificuldade em tal parte. Eu acho, para a gente, como ser humano, isso é muito importante, a gente aceitar e a gente corrigir, né, a minha maneira de pensar. Pode falar, professor Lange. Nós tivemos essa experiência do pré-conselho com os alunos esse ano, e nossa, eu concordo muito contigo, porque a gente aprende muito, porque não é, eu sempre falo assim, até falo para eles, não é porque eu sou professora que eu tô aqui na frente que eu sempre vou saber de tudo, não, eu tô aprendendo com vocês diariamente, a gente aprende alguma coisa. E eu aprendi muito nesse pré-conselho, porque eles são muito sinceros. E às vezes, como você pensa que você tá acertando, às vezes a gente tá cometendo erros. Até na questão porque 30 e poucos alunos, às vezes tu não consegue dar conta de todos, e às vezes tu esquece daquele que aparenta não precisar, mas é o que mais está precisando, mas a gente não consegue enxergar. Então eu gostei muito desse pré-conselho que a gente fez. Super indico assim para quem, no começo a gente fica meio apreensivo no começo, mas nossa, vamos falar mal meu Deus do céu, que já viu um aluno falando do professor, que geralmente nós somos acostumados, mas não, foi muito bom, eu adorei. Eu também, eu gostei bastante do feedback, né, depois que a pedagoga deu, assim, foi bem interessante, e assim, eles, tanto o ensino médio quanto o fundamental, todas as séries, eles sabem reconhecer, né, o papel do professor, o professor bom, o professor que brinca, o professor é bravo, então tinha uns assim que falavam, o prof, ele é muito bravo, mas ele ensina muito bem, porque se ele não fosse bravo, esse povo aqui subia na cabeça dele, bem assim. Então, assim, sabe, eles têm essa maturidade de entender o que nós estamos lá fazendo. Eles podem levar muito na brincadeira, muitas vezes os menores, né, e a baguncinha e tudo mais, mas eles entendem, sim. Então, é uma maneira também da gente se autoavaliar, né. Então, nós temos aqui, ó, segundo o Bollinger, ele diz que os alunos modernos, eles têm um papel mais ativo, né, em seu aprendizado, devido às tecnologias digitais. Ainda precisam de orientação dos educadores, né, e mesmo imersos em tecnologia, em informação, eles necessitam de um direcionamento para transformar essas ideias em conhecimento. Aí que entra nós, porque eles têm tudo isso, mas eles ainda não sabem como lidar com toda essa informação. Então, aí entra nós, os professores, que vai ser o guia dessa garotada toda. Pode falar, prof. Maria Alice. A Mara Alice. Professora, eu não acho, não sei, posso estar errada, que a classe social que a gente trabalha
tem tanto acesso assim ao conhecimento via novas tecnologias, certo? Porque eu vejo, por exemplo, eles ali com TikTok, joguinhos, né? Eles não têm o hábito, como nós temos, de usar as ferramentas tecnológicas para fazer ali leituras de textos mais informativos, né? Ou mais ou menos que trabalham com a questão de conhecimento. E eu me preocupo mais ainda quando eu vejo ali aquele advérbio ainda. O aluno ainda precisa do professor. Eu me preocupo com essa colocação, né? Porque essa falsa ideia de que os alunos estão aprendendo sozinhos via ferramentas tecnologias, a meu ver, é falsa. Eu também concordo em alguns aspectos, porque aqui, ó, ainda precisa, né, que nem você falou, em seu aprendizado devido às tecnologias, ainda precisam de orientação dos educadores. Então, aqui também concordo, eles precisam, né, da orientação dos educadores, não é que ainda precisam. Pode falar a Carolina, acho que era a Carol que estava na frente? Sim, e daí eu vou ter que concordar com a professora Maria Alice, em relação ao conhecimento, né? Muito complicado, inclusive as informações. Eu sou professora de geografia, mas frequentemente eu me deparo com um problema que não é a geografia. Eles não sabem o significado de certas palavras. Na prova Paraná, uma menina do primeiro médio, ela errou porque ela não soube o significado de uma palavra, não é que ela não sabia a geografia, ela não sabia o significado da palavra que estava marcada na resposta, e ela achou que era uma coisa e era outra, e ela errou só por isso. Então, o conhecimento de geografia, ela tinha, e eu sei que ela tinha, mas ela errou a questão porque ela não sabia interpretar. Ontem, um aluno me pediu o que era bastardo no segundo ano médio. Entende? Porque, claro, eu sou professora de Geografia e Sociologia e eu citei o termo na aula e ele parou a aula para me perguntar o que era bastardo. Isso me deixa muito espantada, porque algumas coisas que, não sei, para a gente parece que é um conhecimento básico, essencial, né? E que está faltando nos alunos. Eles erram as coisas por não saberem o significado das palavras. E isso me preocupa, né? Porque eu sei que a falta de leitura não é problema do professor de português. O professor de português não precisa ficar com o dicionário lá. Vamos agora na letra A e o significado de todas as palavras com A. Não, né? É leitura, é um pouco de dedicação, interpretação do contexto para entender o significado da palavra. E me espanta isso. É verdade. E eu, como professora de línguas, também me espanta. Eu nem quero falar muito, porque me espanta também algumas coisas e algumas perguntas. E a falta de interpretação, de entender e saber o que é aquilo, né? Pode falar, prof. Solange. A prof. Mara, ela falou a questão da tecnologia e eu concordo plenamente com ela, porque a gente vivencia isso, até os outros professores podem concordar, quem mexe ali, os professores de linguagem, de português, mexem muito com... Gente, se tu der um celular para eles, eles desmontam o celular. Eles sabem mexer de cabo a rabo. Agora, coloquem eles na frente de um computador, eles não sabem o que é um CPU. Eles não sabem fazer um trabalho no Word. Gente, nono ano, eles não conseguem trabalhar num Canva. Então, assim, falta muito, daí nós somos responsáveis por isso, que nem a prof falou, que falta essa informação dessa tecnologia, e eu acho que é isso mesmo que falta. Eles estão 100% num TikTok ou num celular, mas agora coloca um computador físico, eles não sabem o que é um CPU. Pode falar, prof. Mara. Professora... Só complementando ali o que a Carolina tinha falado, quando a gente percebe que essa ausência, né, de diversificação de vocabulário dos alunos,
compromete muito a questão da aprendizagem deles, e me vem à mente esse livro que eu coloquei ali, não é? Ler e Compreender, Compromisso de Todas as Áreas, se eu não me engano. Não é? E justamente esse livro acho que veio naquela época para desmistificar que seria responsável apenas, né, do professor de língua portuguesa a questão do ensino, né, da exploração de vocabulário. Por exemplo, isso apenas comprova que eles não estão usando as ferramentas digitais para aprendizagem ou para conhecimento. Eles utilizam apenas para diversão, não é? E ainda o mínimo do mínimo ali com TikTok e outras coisas. Então, ontem eu estava aplicando no 6º aninho a questão do simulado do Acerta Brasil 3, e alguns alunos perguntaram nos 6º que eu adentrei, professora, o que significa detento? Detento. Então, você, por todas as palavras-chave do texto, ele conseguiria perceber nitidamente que detento seria preso, presidiário. E eles não conseguiram fazer essa ligação. Mas eles levantavam a mão e perguntavam para mim. Aí eu fui para a lousa ensinar eles a fazerem o resgate das palavras-chave, né? Quer dizer, o aluno ele está e ele precisa, e sempre vai precisar do professor para trabalhar a questão do conhecimento, seja qual for o conhecimento. Verdade, prof. Falou tudo. Muito bem. Carol, prof? Aí, novamente, entro eu aqui, que me espanto. Ótimo, ótimo. Me espanto de novo, porque eu tenho que ajudar os alunos a mandar um e-mail para eles mesmos, porque eles não sabem. Porque no nosso laboratório de informática, quando eles vão com material, eles riscam, eles destroem as coisas, então era proibido. E o que eu fazia? Eu levava o aluno para fazer um trabalho e no final eu mandava ele salvar no Word, primeiro que eles não sabem usar, no Word muitas vezes, né? Então eu explicava, entra aqui, agora você digita, e daí você coloca a fonte da onde você tirou a informação, né? O básico. Mas na hora de mandar e-mail, eles não sabem mandar um e-mail. Como anexar um arquivo? Coisa básica. Eu vejo assim, e daí vou acrescentar, na escola que eu trabalho tem educação integral, eu estou falando de aluno de ensino médio, né? Então, os de médio tinham de outras escolas que não tinham integral, então. O integral, os alunos ainda sabiam fazer mais coisas na área da informática, porque eles tinham mais disciplina, sabe? Mas das outras escolas, eles não param para fazer esse tipo de coisa. É essa parte complicada, eu também sinto isso na pele, principalmente quando eu tenho que fazer atividade com eles, que envolve pesquisa, que eles precisam colocar dentro das normas da BNT, então tem que falar para eles aonde vai, os iconezinhos que tem que mostrar para eles, o que serve para quê, o que justifica, o que faz parágrafo, então essa questão aí, ela é muito complicada, porque a gente tem que sentar na frente do computador e ensinar eles, que nem vocês comentaram sobre a questão, né? Muita tecnologia, mas pouco entendimento, pouco saber. Aí entra a nossa guia, né? Que é nós que vamos ter que ensinar, é nós que vamos ter que mostrar, porque eles não estão sabendo fazer isso. Não adianta que eles não conseguem, eles não sabem, então é passo a passo. Abre a tela ou coloca lá na Educatron, explica aqui, ó, vamos fazer agora a margem. Onde vai, professora, para colocar o título? Onde vai para justificar? Onde vai para selecionar e deixar o título centralizado? Gente, e não é aluno pequeno, não, é aluno do ensino médio, né? Pode falar, prof, Janisley. Ai, prof, me perdi um pouquinho no som, agora no começo, até chamei o meu filho para me ajudar aqui. Tá tudo em ordem agora. Tá, prof, eu acho assim que essa enxurrada de tecnologia que está permeando a escola, ela fez a gente esquecer algumas coisas básicas, não a gente, né? O mundo, parece que é o mundo, porque a gente não esqueceu. Que estão aí que são evidentes para um educador, por exemplo, saber em qual etapa de aprendizagem o aluno está. Por exemplo, nós tivemos um momento da pandemia que os meus alunos do 6º ano agora, eles estavam
a pandemia foi há 3 anos atrás, né? Eles estavam lá no pré-operatório. Então, lá no pré-operatório, o que ele tinha que formar e ele não foi capaz de informar porque ele estava em época de pandemia. Eu, como educadora, eu vou ter que entender essas questões para daí entender, né, que ele vai precisar articular alguma coisa para chegar ao pensamento concreto, né? Então, eu não posso falar para o meu aluno que ele vai acertar, por exemplo, uma fração, se lá, na época dele, treinar a fração de maneira concreta, mas não é no pegar, né? É no pensamento concreto, ele não foi estimulado por um profissional. Ele foi estimulado pela sua família, que não era profissional. Ela não é professora. A família, a mãe e o pai, eles só deram o computador, mas não eram professores. A professora, quando ela dá, por exemplo, uma atividade lá na educação infantil, ela sabe que aquela atividade de manusear um objeto, né, vai formando o sensório motor para ela entender pensamentos concretos que vão agora resultar em ela entender o que é uma fração. Né? Então, eu concordo plenamente com os meus colegas ali, quando eles disseram que o professor, ele nunca vai faltar, ele nunca vai ser descartável, sabe? Porque ele sabe o que é necessário para que o aluno aprenda. O que está acontecendo agora? Na minha sala de aula, eu tenho uma enxurrada de coisa para fazer, de plataforma para cumprir, e eu não tenho tempo hábil de chegar ali no meu aluno do ladinho e explicar para ele, olha, você está vendo, isso aqui é uma linha que eu sei, professora, que não foi trabalhada lá no pré-operatório com ele, quando ele estava na época da pandemia, e que agora eu tenho que reforçar algumas coisas, né? Então, o educador não vai sair, porque o educador sabe o que está fazendo. Eu não estudei 8 anos para estar ali brincando, né? Os professores que estão aqui não ficaram 8 anos entre faculdade e especialização para ficar brincando em sala de aula. Só que agora nós estamos brincando de brincar, porque a gente tem a tecnologia, ela é colocada sem a nossa visão de professor, e a gente tem que engolir. Então, não está bacana, prof. Assim, são coisas que nós devemos lutar para corrigir, né? Porque vocês sabem que é uma luta constante, né? Eu não sei, eu com 27 anos de Estado, é uma luta constante, é o tempo todo lutando. Então, assim, a gente, todos nós sabemos, né, que essa luta do professor para conseguir toda essa questão de aprendizagem para o aluno, do professor ter a valorização, do professor ser reconhecido, é uma constante na vida da gente, né? E aí, cada vez mais a gente vai ver que nós, professores, ainda, que nem você falou e colocou muito bem, né? Que nós somos os mais importantes, ainda. Não é ainda, nós vamos ser, acho que muito, muito tempo, porque a gente vê que os nossos estudantes precisam bastante da gente. Então, desde de ensinar eles na questão da tecnologia, né, como a ensinar a copiar do quadro, e muitas vezes os alunos a pegar numa tesoura para recortar, como alunos que vieram do 6º ano, que não tiveram esse treinamento na pandemia, que é muito importante, como eu já trabalhei alfabetizei também, e, né, fui professora também de Jardim 1, 2, 3, como a gente sabe que é importante esse manuseio, essa sensibilidade, e toda essa prática que a gente tem que ter, porque a gente está ali do lado ensinando como o aluninho pega numa tesoura e consegue recortar. Né? E a gente hoje chega com alunos de ensino médio que a gente vê pouco isso, né? Uma coordenação motora que está faltando bastante, né? Então, continuando aqui, nós temos algumas estratégias, né? Que a gente pode até conseguir como encaminhamento nas nossas etapas do dia a dia, nas nossas tarefas. E aí, nós temos, por exemplo, a primeira,
que nós vamos identificar as etapas. Então, assim, as habilidades complexas, mais transparente. Então, o que nós estamos voltando aqui? Voltando um pouquinho. Falando sobre as questões que quando a gente vai passar uma atividade para os alunos, ou a gente vai passar uma pesquisa, ou que nem a prof, né, a prof. Carol estava falando sobre a questão de geografia, que ela teve que, né, em alguns momentos até falar o vocabulário e conversar com eles, porque eles não conseguem entender muitos significados. Então, assim, quando a gente identifica as etapas para os alunos, dentro de uma atividade que ela é complexa, a gente pode deixar um pouquinho mais transparente, né? A gente pode dizer para o nosso aluno, dê as coordenadas aonde você consiga adquirir essas habilidades, né? Então, essas atividades que elas são mais complexas, nós, professores, podemos deixar ela um pouquinho mais transparente, não é dar mastigado para o aluno, não é isso que eu estou falando, mas que ele possa identificar ela e entender e compreender melhor, né? Então, assim, até o uso, né? Nós, professores de línguas, a gente usa muito dicionário, muito significado e tudo mais. Mas até isso está se perdendo um pouco, porque a gente pode pegar uma letra de música e colocar lá, né? O que significa nessa letra de música? Tal palavra, o que ela quer dizer? Qual é o significado dela? É montar um dicionário mesmo para eles, porque não há outra forma, né, de aprender. Quem estudou inglês sabe disso, não tem outra forma de aprender a não ser estudando as palavras, né? E nós temos a segunda etapa, que é etapas que pegam quando você consegue identificar as etapas e nomear. Então, por exemplo, eu dou uma atividade, que nem eu falei agora há pouco, pessoal, então eu vou dividir em grupos ou equipes e vou dar um texto. Esse texto você vai primeiro ler, identifiquei. Segundo, vai compreender com seus colegas, discutir, vai identificar os parágrafos. E dentro dos parágrafos, você pode ver o significado das palavras. Então, pode ser um texto, um poema, algum gênero textual, uma música, né? Então, quando você também pega uma atividade e direciona ela, e tem como identificar, você nomeia, não é mastigar, é simplesmente deixar com que fique mais animador, digamos, para eles entenderem o que você quer. E dentro disso tem uma escadaria, que a gente diz que é o prazo. Então, vocês têm tanto tempo para ler, vocês têm tanto tempo para conversar, e você tem tanto tempo para também discutir com os colegas e separar as palavras. Então, se você também indica, né, isso fica mais fácil para você trabalhar. E aí nós temos, no caso, né, nós que atuamos em sala de aula, nós temos estratégias para encaminhar e implementar essas atividades, e também é uma forma, né, que a gente está aqui dando para vocês, que eu acredito que muitos também já trabalham, mas para quem não trabalha, tente fazer assim, né, esse esquema, deu nome às etapas. E aí, eu tenho uma prática da professora, que ela é do núcleo de Campo Magro, da região metropolitana de Curitiba. E ela deu nome às etapas, ela fez justamente essa atividade com a turminha do 7º ano. O nome dela é a professora Rosângela Perucci, de Camargo, e ela fez essa estratégia que ela acredita que deu super certo com a sua turma. Tá? Formadores então, em ação e engajamento para a aprendizagem apresentam a estratégia Dê Nome às Etapas na prática. Vamos viajar até a cidade de Campo Magro, localizada na região metropolitana de Curitiba,
para acompanhar o relato da professora Rosângela. Embarquem nessa viagem de conhecimento. Olá, eu sou a professora Rosângela, de Matemática, da Escola Estadual Divina Pastora, em Campo Magro, área metropolitana norte. E vim contar para vocês uma experiência que foi muito bacana na turma do 7º ano B. Eu pretendia mostrar para eles a função das letras nas expressões algébricas. Então, eu comecei a aula contando cada etapa que aconteceria naquela aula e o que eu esperava deles em cada uma dessas etapas. E aí, demos início ao primeiro momento. No primeiro momento, eu projetei no Educatron alguns desafios matemáticos, desses que a gente recebe pelas redes sociais. E coletivamente eles foram respondendo aqueles desafios e eu fui validando as respostas deles. Num segundo momento, eu dividi a turma em trios e cada trio recebeu um desafio diferente para resolver. Terminada esta etapa, eu projetei no Educatron cada um dos desafios que foram distribuídos e um representante de cada grupo deveria vir à frente da sala para fazer o papel da professora, ou seja, validar as respostas dos colegas. Assim que terminaram todos os desafios que foram distribuídos, eu projetei esse meme matemático e pedi para eles qual era o humor presente nesse meme. E rapidamente eles disseram: ora, professora, é a mesma coisa, só que no primeiro está com figurinhas, que todo mundo gosta e fica feliz, e no segundo está com letras, que ninguém acha legal. Então, nós pudemos fazer essa conexão, que as letras têm o mesmo papel das figurinhas nas expressões algébricas, que a gente não precisa ter medo das letras da matemática e que às vezes a gente iria calcular o valor da letra, às vezes o valor da letra seria dado e a gente ia calcular o resultado final. E foi muito bacana. No final da aula, eu contei para eles que esse meme foi construído a partir da capa do primeiro disco do Chico Buarque e toquei a música A Banda, que faz parte desse álbum. E esse momento foi muito bacana. Uma das meninas da turma falou: professora, eu voltei à infância, porque a minha mãe sempre cantava essa música quando eu era pequena. Então foi muito bacana. Essa professora é subversiva. Olha a música que ela escolheu. Ah, professora sapeca. Então, a gente pode usar os recursos de acordo com o que a gente tem, né? E que a gente quer. Formador. Espera aí, só um pouquinho. E agora, a gente vai ver um outro videozinho também, que vai falar um pouquinho sobre essa questão também, que é um treinador, né? E ele vai dizer, e vai fazer, e vai encorajar os seus jogadores. Como ele vai fazer isso? Qual é o caminho que seria mais fácil para ele conseguir fazer isso? Para ter um bom direcionamento com os seus jogadores e vencer, né, o jogo, que é o propósito ali deles, né? Então, já devem ver. ter ouvido as novidades. A verdadeira mágica acontece quando há um técnico dando instruções na beira do campo. Muito bem, equipe. Posicionem-se bem. Cubram suas áreas. Fiquem de olho na bola. Roubem a bola quando virem a chance. Tempo é tudo. Lá vem o bloqueio. Mantenham a linha e não os deixem passar. Não está dando certo? Mantenham a cabeça erguida. Reposicionem-se e fiquem concentrados. E lembrem-se, mesmo que as coisas não saiam como planejado, nós nos levantamos juntos. Deem o seu melhor. Vocês conseguem. É assim que um técnico transforma táticas em vitória. Vão para cima e façam acontecer.
Então, pessoal, é um exemplo, né, do treinador aqui, diferente da prof lá na sala de aula, mas é uma outra forma, né, de ele orientar a ação e o objetivo que ele quer dos alunos, certo? Então, agora é o seguinte, nós vamos ter, como sempre, a nossa atividade aqui, correto? E aí, eu vou colocar para vocês o documento no chat e vou separar vocês em equipes, tá? Então, assim, não se esqueçam que esse link, eu já coloquei até, no caso, lá no Class, né? Mas esse link, ele vai ser para colocar no nosso portfólio, ok? Então, só estou abrindo aqui para pegar o link para vocês. Vou colocar ali, mas também vou entrar nas equipes para deixar o portfólio lá para você, deixar o link lá para vocês trabalharem, porque ele vai estar, como eu disse, no portfólio de vocês, ok? Então, primeiro de tudo, precisam ler o documento todo que tem que fazer, ok? E aí, depois que eu fizer a divisão, ok? Vocês vão na qual etapa é de vocês. O grupo que irá ficar aqui na sala principal, ele vai ser o grupo 1. Aí nós temos 3 grupos, tá? Eu dividi em 3 grupos por causa do número de professores. E aí vocês não esqueçam de eleger, né? Lá, colocar o nome de todos e não esqueçam de ter o redator e o relator e colocar o registro e os encaminhamentos da estratégia, ok? Então, lá nós vamos ter um tempinho para depois compartilhar isso, ok? Então, vou dividi-lo, se tiver alguma pergunta, eu vou ali na salinha de vocês, e aí cada um tem uma atividade lá para fazer no grupo que vocês vão ser inseridos. Alguma pergunta por enquanto? E vocês terão, eu acho que 20 minutos, acho que dá, que daí 5 nós fazemos a apresentação, que daí dá tempo da gente fazer o portfólio. Então, vou dividir vocês em 3 salas. Só um pouquinho, já vou arrumar aqui. Pronto. Acho que não vai dar acho que só 2. Vai dar só. Eu tinha feito aqui, mas faltou umas pessoinhas. Aí eu tenho que reestruturar aqui. Mas eu acho que agora deu, vai dar só 2. Então vamos lá, fazer em 2. Então, aqui vocês são grupo 1, tá? Aí, vejam quem querem que eu deixe na tela. Não, mas é alguém que precisa escrevendo daí, que tem que espelhar aqui. Então, vou parar meu compartilhamento, ok? Para vocês poderem apresentar e fazer o de vocês. Então, como vocês são o grupo 1, tá? O de vocês, pelo que eu olhei ali no grupo 1, vai ser uma campanha do Outubro Rosa e o Novembro Azul, tá? Então, entrem ali no link, por favor, e vejam se vocês têm dúvida, que eu já volto aqui.
e se alguém puder compartilhar, daí fica melhor. Compartilhar a tela. Tá, eu vou compartilhar, pessoal. Pode ser? Opa. Saúde? Pode sim, prof. Todo mundo está vendo? Isso. Tá, vamos ver. Nós somos grupo 1, tal. Paraná, deixa eu ver. Grupo 1. Ué? Já tem gente escrevendo? Ah, que bom. É uma de vocês que está escrevendo? Isso, a Joyce já está escrevendo. Isso, ótimo, Joyce. Vou dar uma conferida ali, o Wesker já confere ali. Você falou conosco, professor? Acho que não, né? Eu acho que é meu microfone aqui que tá aberto. Ah, beleza, beleza. Encostar a porta. Não, fica atrapalhando. Aí. Tá, beleza. Ai, Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouquinho, né? Ainda não. Tem que colocar. Esqueci de colocar nessa atualização também. É boa, eu coloco na próxima. Pessoal, lá na minha escola, a gente fez uma atividade no ano passado, assim, que foi maravilhosa, sabe? Que, de repente, a gente pode... vou contar para vocês o que vocês acham se a gente pode usar. A gente fez o Partilha com Amor. O que é a Partilha com Amor? A gente fez cada aluno levava um pratinho, e aí a gente dividia as turmas por cores. Então, tinha a cor... o sexto ano ficou com azul, o sétimo com verde, a outra lá com rosa... E cada um que recebia uma cor, cada turma que recebia uma cor, sabia para que lugar ele tinha que ir para levar o seu lanche, né? E esse lanche foi partilhado com todo mundo. Todo mundo levou o lanche, todo mundo partilhava ali, enfim, né? Só que nós fizemos isso no encerramento de cada semestre. Então, no primeiro semestre, a gente fez comemorando o final do primeiro semestre, no segundo fizemos comemorando o final do segundo semestre, né? E aí foi muito bacana a primeira vez que a gente fez. A primeira vez ficou, assim, fantástico, porque era uma coisa nova e eles gostaram muito da divisão, gostaram... tinha criança, assim, que chegava e falava, nossa, tem muito brigadeiro. Nossa comunidade é bem carente, ficou muito bom nisso, porque eles relatavam para a gente, nossa, eu comi tanto, que tinha muito chocolate, muita coisa gostosa, e foi muito bonito, assim, como eles partilharam e como eles se comportaram. Tal. Na segunda já não deu muito certo, porque eles já sabiam o que fazer, e quais as formas de comer outras coisas que não as dele. Então, a gente só fez 2 vezes e não fizemos mais, porque não deu muito certo, porque eles começaram a ir para outras ilhas, e assim vai. Tá, mas a gente podia fazer assim, ó, alguma coisa dividida em cores, porque é setembro, deixa eu voltar lá para saber, outubro rosa e novembro azul, né? A gente podia fazer alguma coisa em que eles pudessem vir organizados nas cores em determinado dia da semana. Por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira o ensino médio vem de rosa, porque a gente está fazendo atividades voltadas ao Outubro Rosa. O que seriam essas atividades? Aí, cada turma seria responsável por promover uma atividade na hora do recreio.
no recreio direcionado. Aí por exemplo, o primeiro A, porque é para o ensino médio, né? O primeiro A traria uma palestra, só para a hora do recreio. O segundo A traria uma dança. E assim eles ofereceriam para os outros estudantes, na hora do intervalo, alguma coisa que remetesse à temática, mas eles poderiam vir naquele dia com as cores, né, no caso, outubro rosa, rosa, e o novembro azul, de azul. Não pode fechar, filho. Prof. Janisley, os Oi. alunos é que fariam a conscientização, a explicação, tipo, os alunos do médio, deixa eu ver se eu entendi a tua ideia. Eles é que vão fazer toda essa parte explicativa para os outros alunos do fundamental? Não, prof. Eles só fariam a exposição de alguma coisa fora da sala, nessa sexta-feira, no recreio. Porque Ali que nem na primeira etapa diz ali, sensibilizar os estudantes sobre os temas e prepará-los. Então, essa parte caberia aos professores, isso? Sim, essa parte caberia aos professores. Vai ficar legal, vai ficar bem bacana, assim, a ideia é bem boa. Né? Porque aí os professores fariam essa parte de orientação, né? Exatamente, de orientação. Tá. Uhum. Daí eles fazem a parte meio que lúdica da história. Isso. Legal, bem bacana mesmo, verdade. E essa coisa deles se vestirem com uma cor assim, num dia da semana, eles escaparem do uniforme, para eles é fantástico, né? Eu trabalho numa escola cívico-militar, não sei, viu? há uma relutância, né, sobre essa questão de não vir uniformizado, com o cabelo amarrado, enfim, né? Uhum. Mas era uma coisa que a gente tem que tentar, assim, dar uma modificada e ver se dá certo. Mas a ideia, assim, bem bacana mesmo.
Uma outra possível ideia poderia ser assim, só uma ideia. Como é outubro rosa é relacionado ao câncer de mama e o novembro azul é da próstata, é isso? É masculino, né? Talvez, então, assim, separar tipo as meninas dos meninos para falar mais diretamente sobre isso, porque às vezes você vai fazer uma palestra com todo mundo junto e assim vai ter sempre aquela, apesar que ia ter igual aquelas piadinhas, aquelas brincadeirinhas, mas talvez se tivessem só as meninas e alguém dando esses 15 minutinhos falando só para as meninas e os meninos, né, à parte, alguém falando só para eles também seria talvez alguma coisa possível, né? Joyce, acho que dá para finalizar ali. Você está com o cursor, eu não consigo colocar. Só a apresentação das atividades realizadas e o último momento, reflexão, né, de como isso pode ser útil para a vida, como autocuidado, como autovalorização, e fechou, né? Eu acho que daí a explicação ali da prof está perfeita do trabalho que foi executado. Prof. Denise, vê se você consegue editar lá. Eu tirei meu cursor. É que eu tava numa outra tela e me perdi ali um pouco. Aí. Gente, eu não entendi. A gente tem que dar um nome para cada etapa? Tipo, dar nome mesmo? Primeira etapa, nome tal? Tem que fazer isso? Ou não? Ou só explicar? Não? Então, beleza. Beleza, prof. Obrigada. Acho que todo mundo já está voltando, né? Conseguiram todos voltarem? Voltar?
Então, essa equipe que está aqui é A1, né? Não. A1. A Denise, Lara, o Hélio, a Joyce, a Janisley. Você colocou o nome duas vezes, Joyce, aqui, ó. A Janisley vai ser a relatora. Vocês querem apresentar o de vocês, já que já está aqui na tela? Sim, prof. Então, podem começar, por favor. Tá, nós pensamos assim, os professores, numa primeira etapa, eles sensibilizariam os estudantes, a partir das temáticas ali que foram colocadas, né? Ambos, os encontros ali, eles são para trabalhar, deixa eu voltar aqui para as pessoas verem o texto. Ah, não tem mais, tá. Sobre câncer de próstata e câncer de mama. Aí, então, nós pensamos assim, em todo o ensino médio, se dividia em cores, né, nas cores próprias das duas, rosa e a cor azul. Aí, o professor vai dar o encaminhamento em sala, explicando, sensibilizando os alunos nessa questão. Tá, a segunda etapa é eles desenvolverem, para essa campanha que eles vão fazer, o material que eles quiserem para poder passar para os outros alunos do ensino médio, como em toda sexta-feira, vamos supor, é um dia da semana, toda sexta-feira, na hora do intervalo, uma equipe fará a apresentação de um conteúdo visual e informativo sobre a temática do Outubro Rosa, Outubro Rosa e Setembro Azul, né? Aí, todos naquele dia poderão vir com as cores que foram colocadas para a turma. Então, por exemplo, a turma rosa vem toda de rosa, para sair da questão do uniforme, porque é uma coisa que eles gostam muito, isso é engajamento, para eles se engajarem na atividade, e aí eles farão uma atividade, pode ser um teatro, pode ser a exposição de um trabalho, pode ser uma dança, pode ser quaisquer outras coisas que eles apresentem para as outras turmas como fechamento daquela atividade que seria o engajamento da turma nas duas ações ali, de combate ao câncer e do autocuidado. Acho que é isso, prof. Muito bem, meninas. Parabéns, e menino. Que legal que ficou. Muito, muito show. Bacana mesmo. E aí, quem é a próxima equipe, então? Quer que eu coloque? Apresentar aqui? Eu já coloco, porque daí eu já fico aqui com o meu slide pronto para a próxima. Então, ó, esse foi a campanha Outubro Rosa, em novembro, azul, e agora nós temos a equipe do grupo 2, que é a Terezinha, Solange, a Carolina, o Clodoaldo, a Daniele, o Júlio e a Mara Alice. O relator vai ser o professor Clodoaldo. Por favor, prof. Bom, o nosso grupo aqui, a gente viu aqui, então, a questão do enunciado, né, na disciplina de matemática, né, onde os alunos erraram, tiveram uma dificuldade, e foi colocado, então, aqui, a princípio, né, a primeira etapa, que seria retomar, né, esses enunciados, né, então, seria a retomada aqui dos enunciados. No segundo momento, né, então, no primeiro momento, seria, então, a revisão, a retomada desse vocabulário, dessas palavras aqui, né. No segundo momento, então, seria a interpretação, né, do enunciado, pelas partes, né, explicar para os alunos aqui. No terceiro momento, seria a revisão atividade, né, com jogos, né, para praticar a interpretação das perguntas. Aqui, né, eu já trabalhei com alguns alunos em outro conteúdo, poderia se fazer um passa-repassa,
que eu acho interessante, que ele envolve os alunos, né? É uma sugestão, né? E no outro momento, né, no quarto momento, aí seria, né, poderia se aplicar, né, uma atividade, né, para que eles fizessem uma interpretação também. Então, basicamente seria isso. Se os colegas aí tiverem alguma sugestão e quiserem ajudar também. Muito bom, prof. Muito bom trabalho, professores. Parabéns, bem bacana. Conseguiram entender. Só coloquem ali, ó, uma sugestão no início aqui, ó, colocar a primeira etapa, a segunda etapa, só para identificar, ok? Então, agora vamos terminando, já indo para o nosso fechamento, ok? Que é o nosso portfólio, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei para vocês aqui no chat, fixei para quem não estava aqui, tá? Coloquei aqui, ó. Primeiro, nós temos o link, que é do trabalho que vocês acabaram de apresentar, excelente, muito bom. Excelente participação de vocês. Colocar aqui o link, lembram? Nesse. Aí aqui vocês vão colocar, pela leitura, as características do perfil do professor e do aluno. Algumas características aqui. Do professor e do aluno, contemporâneo, tá? Hoje, ok? Coloquei também aqui para vocês o Forms, tá? Para vocês poderem compartilhar conosco lá algumas ideias e fazer a avaliação também da nossa aula de hoje, tá? E o material da reunião, que está lá no Class também. Coloquei o link, mas o nosso material está lá no Class também, ok? Não esquecendo que lá no nosso Classroom, ok? Nós temos tudo que vocês precisam de algumas informações, temos lá sempre, né, o link da reunião, mas também tem no grupo, e também temos o material da reunião, que são os slides, o link da avaliação, que eu acabei de colocar para vocês ali preencherem, tem o slide e a cópia da turma, né, que eu acabei de colocar o link para vocês colocarem aí. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? A nossa turma é F, professora? Isso mesmo, F. F de focados. Ai, que qualidade, viu? Enquanto vocês estão preenchendo, eu preciso que vocês abram a câmera, todos lindos, maravilhosos, que são meus cursistas, profs, que eu estou amando de paixão, e vou tirar uma fotinho de vocês. Então, vamos abrir aí as câmeras, para eu tirar a nossa fotinho de hoje. Ah, galera bonita. Cadê o Juliano? Juliano, apareça aí, Juliano. O Juliano foge ali, a gente nunca vê ele na câmera. E aí, quando a gente quer fazer alguma surpresa, a gente não tem como fazer surpresa. Ah, muito legal. Ai, prof, eu sempre fico deprimida. Ah, então vamos fazer de novo. Não, prof. Agora vou fazer de novo. Olha aqui, eu nem tenho tanta ruga assim, mas aqui eu tenho muita ruga. Ai, 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 esse é maravilhosa. Que ruga, o quê? Hein? Isso aí é experiência.
Sinais de experiência. Professora, nossa reunião é 3, né? Porque eu perdi a primeira. Então, essa é a terceira? Sim, isso mesmo. Tá bom, obrigada. Então, só deixa eu terminar aqui nossos slides de hoje para concluir, porque já passamos 1 minutinho do nosso encontro. Qualquer dúvida, pessoal, mandem lá, né, aqui, lá no WhatsApp, pode mandar também aqui no Class, que eu sempre estou vendo, mas podem mandar nos canais que vocês acharem melhor. Não esqueçam de preencher ali, né, nosso formulário. Todo o material está lá, como eu disse, no Class, tem a biblioteca, onde vocês encontrarão algum material de hoje, sugestões. Não esquecer que a nossa colega aqui, ó, a Mara, ela colocou uma sugestão de leitura bem bacana lá no WhatsApp, tá? Tchau, Denise. E encerrando, então, agradecer vocês pela paciência. Mais uma vez, feliz Dia dos Professores, guerreiros, entendeu? E vamos lá, nossa luta sempre está aí presente, tá bom? E temos a referência daí. Fiquem com Deus e até a próxima. Sextou amanhã, hein? Aí já é final de semana. Tchau.